Olá, estamos começando mais um programa Jane Aragão Convida. E hoje, nosso convidado, Sérgio Maurício. Isso mesmo? Exatamente. Que bom que você aceitou o convite, né? Obrigado. A gente fica muito feliz quando a pessoa larga tudo e fala, agora eu vou lá gravar, né? Ainda bem que é gravado, né? Então também, não tem problema. mas eu quero saber de você, eu vou fazer uma pergunta que ninguém faz. É uma pergunta, assim, bem pessoal, que você vai responder da maneira que você quiser. Então, a gente gosta que o nosso programa seja bem tranquilo, bem à vontade, bem relaxado. Você vai falar o que você quer, entendeu? E pronto. Tá. Mas vamos lá. Eu quero saber de você, pequenininho. Você brincava de quê? De onde que é? Conta a sua história, a gente fora inteiro está querendo te conhecer e saber. Vamos lá. Então, eu nasci na Ilha da Madeira, no Campanário. O Campanário lá chama freguesia como uma aldeia pequenininha, tipo a famosa, que vocês chamam aqui de roça. Uma aldeia rural. Na fazenda. Então a gente, desde pequenas, eu sempre gostei muito de brincar na terra, fui ligado muito à terra, bananeiras, coisas assim. Que legal. E o quintal era grande de vocês? A gente nasceu numa casa assim, a minha avó, ela alugava essa casa a uma parente bem antiga dela, ela já nem pagava aluguel, a casa foi cedida, uma casa bem antiga, bem velhinha, mas que a gente era muito feliz lá, a gente jogava na terra, jogava... Tinha praia lá perto, não? Tinha sim, tinha que descer um morrão, chamava a Praia do Calhau. E a gente gostava muito de ir lá no verão. Eu conheço a Europa, mas não conheço Portugal, nem Espanha. Eu falei, é um motivo para eu ter que vir aqui para conhecer Portugal e Espanha. Mas a gente vai ainda, quem sabe. Quem sabe, a ilha é muito bonita mesmo. Então, deve ser. E a gente começou a estudar, a minha avó sempre cuidou da gente desde pequenininha, a gente sempre vivi com... Quantos filhos sua mãe teve? A minha mãe teve 3 filhos, eu, 2 irmãos. A minha avó sempre foi a que cuidou mais da gente desde pequeno. Que a minha mãe... você é filho de vovó? Praticamente. Aqui a gente fala assim, filho de vovó. Praticamente. O meu filho foi criado pela minha mãe também, assim, até um certo ponto. Depois eles se apegam mais a gente, porque, né, na época a minha mãe não dirigia, quem levava na escola era eu, e tal, aquela coisa assim, né? Mas tudo era a minha avó, minha mãe. Chamava ela de mãe até, né? Mas era muito engraçado. E os outros vieram nascendo depois dele, né? Diferença 3 anos um para o outro. E era muito engraçado, porque todo mundo chamava de mãe, era mãe para lá, mãe para cá, não sabia qual das mães, era muito engraçado. Mas vamos lá, e você foi criada pela sua avó? Praticamente, sim. Ai, que legal. Estudava lá perto? Como é que era? Sim. Como é que é a vida lá? A vida lá, então, a gente... É uma aldeia, então não é uma cidade. A gente sempre foi habituado a viver com o pouco, o suficiente e o bom para ser feliz. A gente andava em cueca na rua às 3 horas da manhã, não tinha problema. A gente estudava bem perto na escola da aldeia, né? Depois que a gente vai para o ensino secundário, a gente vai para Ribeira Brava, que é a cidade mais perto. E tem condução para levar? Vai de ônibus? De ônibus. A gente vivia... quase no meio das bananeiras, assim, era mais ou menos, para Ribeira Brava era meia hora de ônibus para ir para lá e meia hora para voltar. Para as cidades do Funchal, 1 hora mais ou menos de ônibus. Legal. Mas aí vocês fizeram o ensino médio, o ensino fundamental ali, lá por Eu concluí o ensino, eu concluí o ensino fundamental, assim, mais ou menos, quando eu tinha 14 anos, a gente arriscou. A minha mãe conheceu um namorado, né, que ela teve, que ele vivia em Portugal, no norte, Viana do Castelo. E com os 14 anos, eu tinha 14, meu irmão 16, outro 18, que são diferença de 2 anos cada um. A gente foi viver para Portugal. Engraçado que a gente foi para lá para tentar viver lá, depois não deu certo, depois de 2 anos. Foi... Enjoado, acabou o namoro? A gente, praticamente foi isso. Acabou o namoro, você falou, vamos embora, mãe, vamos embora para casa. Aí a gente retornou. Voltou para a avó? Para lá, para a avó, para a Madeira. Quando a gente chegou lá, a casa estava destruída. Foi o dono da casa, pensando que a gente não ia voltar mais, pegou, destruiu a casa. Meu Deus. Depois a gente foi, tinha o governo lá conseguiu uma casa para nós, a gente mudou para um apartamento na própria aldeia, foi uns apartamentos que tinham acabado de fazer lá novos. E foi uma fase boa também, um apartamento. Aí ficou chique, né? Ficou melhor, muito mais chique. Casa Michuruca lá da roça, né? Lá pro apartamento, ficou metido. Praticamente,
Foi muito bom. Aí lá tinha... Mas era tudo na aldeia, não mudou da aldeia? Não, foi mesmo no campanário. A gente seguiu lá morando. Até que os meus irmãos foram para Venezuela depois, quando... Você tinha o quê? 14 anos, isso, 15, aí não, aí 17. Aí já tinha 17 já. Já voltou de lá com 17. Praticamente. Isso. Eles foram para Venezuela e eu segui lá um tempo. Quem foi para Venezuela? Os 2 irmãos mais velhos. Tá. O João Cid e o Eduardo. E eu fiquei com a minha avó e a minha mãe no apartamento. Mas vocês têm irmã? Você tem irmã, não? Não, só 2 irmãos. Só os 3 meninos. Só homem. Coitada da sua mãe. Eu também, eu fico apavorada, ter 3 filhos homens, ter 4 filhos homens, igual um amigo meu. Não, nós éramos 4 homens. Falei, nossa senhora, coitada da sua mãe. A gente sempre foi muito tranquilo. A gente sempre... Uma coisa que eu hoje sinto a diferença é a liberdade que a gente tinha nessa altura. Por nascer naquela aldeia, ser uma terra muito livre, segura, a gente tinha uma liberdade total de fazer tudo, andar por aí. Era incrível, era uma delícia, incrível, né? Incrível. Aí eles foram para a Venezuela, fica lá com a minha avó e a minha mãe. E eu recebi uma proposta para ir trabalhar para o continente, lá a gente fala assim, né? Para o Algarve, no sul. E eu fui para lá, tive quase 2 anos lá trabalhando sozinho. Até que a minha avó depois faleceu e aquela história depois... Nossa, mas tem que juntar os pintinhos lá. Entregou tudo e fomos embora, pois é. Aí não ficou... Mas você ficou lá no norte, você ficou sozinho? Sim, eu morei quase 2 anos sozinho. Ela ficou na ilha. Quando a minha avó faleceu, ela ficou sozinha. Como é que era a vida na ilha? A vida na ilha... Você falou qualquer coisa de que tem 6 meses, sim, 6 meses de turismo e 6 meses... Tem festa todo ano, a ilha. Ela tem festa todo ano, mas tem as épocas mais fortes, que é a época do Natal, o fogo de artifício da Madeira é um dos melhores do mundo. Tem a festa da flor, a festa da cebola, tem festas toda semana, em qualquer época do ano tem uma festa. Tudo é festa. Tudo é festa. Que legal. Todo fim de semana tem um arraial, chama lá o arraial diferente. E faculdade, alguma coisa? Você quis fazer alguma coisa? Não consegui. Eu, quando os meus irmãos vieram para a Venezuela, antes de eu ir para Portugal, eu iniciei um curso de administração e gestão de empresas. Eu sou apaixonado pelo poder da mente, administração, gestão de pessoas, economia. E eu queria muito fazer administração. Não consegui fazer porque, devido à dificuldade de dinheiro, eu comecei a trabalhar muito novo. Então não podia articular e aí acabei Seus irmãos nessa altura do campeonato já estavam na Bolívia? Já estavam em Venezuela, sim. Na Venezuela, perdão. E então, hoje ainda sonho em estudar. Eles te levaram para lá? Quem? Os seus irmãos te levaram para Venezuela? Não. Então, sim, depois da minha avó falecer, não foi bem eles que me levaram, foi mais a minha mãe, que quando a minha mãe começou a sentir a falta dos filhos, de querer ir para lá e tal, e aí acabei indo para lá. A mãe aí já viu. A mãe faleceu, né? Foi embora aí. Foi com as crianças lá. Foi buscar as crianças. Foi buscar as crianças. Ô, Sérgio, olha aqui, eu esqueci de falar com você, mas a gente tem que dar um intervalo. Tá. Então, nós vamos interromper nosso papo aqui. Eu vou pedir um intervalo. Já retornaremos. Não saia daí. É um minuto só.